Boa noite, povo do Bonsaíse. Estamos aqui hoje, quinta-feira, chovendo aqui no interior do estado de São Paulo. Uma noite chuvosa, fresquinha. E eu estou aqui, sozinho, no meu espaço, com as minhas plantas. E esse é o momento que eu acredito que é o momento mais zen. Quando eu e ela estamos sozinhos, na nossa intimidade. Eu acabei de desfolhar esse ficus carica, ficus Ilha Verde, Green Island, né? É um ficus muito pródigo em raízes aéreas. Ele naturalmente solta muitas raízes aéreas e dá um efeito visual muito bonito. Eu fiz a desfolha porque as folhas já estavam velhas e grandes. Agora, visualizando a estrutura da planta. Boa noite, Xará. Sérgio Corvini. Visualizando a estrutura da planta, então vou tirar aqui alguns arames que foram colocados já há bastante tempo. Alguns de vocês, boa noite, Ronaldo. Seja bem-vindo a escutar um pouco aí da história desse ficus. É uma planta pequena, tem um palmo, aí uns 25 centímetros, mas tem uma base muito bacana, uma estrutura muito boa. Boa noite, galera, todo mundo aí que está assistindo, chegando aí. Um vídeo simples, mostrando um trabalho simples que eu estou fazendo já há algum tempo. Já mostrei esse ficus aqui outras vezes. Ele já está bem definido aqui, um primeiro galho, um segundo galho, o galho de fundo, já está bem triangulado. Eu acabei de desfolhar agora, tirei as folhas. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos encurtar esses galhos, trazendo a linha da copa novamente para dentro do que foi planejado para a planta, né? E esse ficus aqui, ele tem algumas cicatrizes. Aqui tem uma muito grande, tem outra aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui dentro, olha, onde está na cor cinza, e aqui também eu fiz até um curativo, tratei, olha, já está secando, está cicatrizando, está melhorando, né? E vai sarar. O ficus tem essa vantagem, cicatriza muito bem. E dentro do nosso projeto de um moyog, né? Aqui é a nossa frente. Então nós temos aqui a linha do tronco. Temos aqui um primeiro galho bem grosso, aqui um segundo galho também. E ele dá a impressão de ser maior, mas não é, porque tem um outro galho aqui atrás, pessoal. Tá vendo? Que dá a impressão que ele é mais grosso que o primeiro, mas não é. Esse aqui era uma planta de viveiro comercial, né? E bem maior, bem mais alta, grande. E eu fui trabalhando, então fiz uma seleção de galhos, sobraram muitas cicatrizes, mas a gente vai trabalhando, elas vão melhorando. Agora vou aproveitar que a gente desfolhou para fazer uma nova seleção de galhos. Esse aqui, por exemplo, olha, esse é um galho que sai deste galho primário e cruza toda a copa para vir soltar folhas aqui, olha. Então esse é um galho que não serve muito, ele está mal posicionado. Nós vamos tirar ele aqui. Mais para o outro lado aqui, no galho de fundo, eu tenho a saída do galho aqui, e ele abre para cá uma ponta muito grossa. E aqui eu tenho já galhos novos, que já são depois da poda feita. Então provavelmente eu vou eliminar esse galho secundário, priorizando os galhos novos
e com isso dar movimento e trabalhar com galhos que são mais simétricos, proporcionais. Eu entendo um bonsai como uma árvore verdadeira. Eu tenho que apagar todos os vestígios que eu tinha da antiga árvore. A antiga árvore era muito grande e eu preciso agora contar uma verdade nessa planta. E essa verdade eu vou conseguir contar conduzindo os galhos, trabalhando para que esses galhos novos sejam verdadeiros e condizentes com a árvore que eu estou tentando construir. Ô professor Disseu, seja bem-vindo. Então, pessoal, voltando, o Inar, boa noite, boa noite. Inar, tenho muito que aprender com vocês ainda, mas estamos aqui no interior do estado de São Paulo, quase aqui no Paraguai, bem dizer, e estamos estudando bonsai, estamos querendo aprender. Então aqui essa parte nova, pessoal, já foi construída, sempre pensando na linha do tronco, contando a mesma história. Eu tenho então um movimento aqui e ele sobe também em movimento até o ápice. Vejam que num espaço de 25 centímetros eu tenho uma base muito forte e tenho um ápice muito fino aqui em cima. Então nós temos conicidade. A gente fala muito em conicidade, mas realmente é um fator fundamental ter conicidade, buscar essa conicidade, trabalhar para conseguir esse efeito. Porque isso é o que vai nos contar uma história verdadeira. Eu tenho que ter uma árvore aqui dentro e não uma planta alta que foi cortada e tem alguns galhos saindo ali, formando uma bolinha, uma topiaria. Muitas vezes, quando a copa está cheia de folha, a gente acaba não vendo ou escondendo até os defeitos que essa copa tem. Mas qualquer bom observador, quando ele for ver a minha árvore, ele vai entrar dentro dessa árvore. Então ele vai observar por aqui e ele vai ver, os olhos então vão ver que nós temos uma base, nós temos uma sinuosidade, uma história, e os galhos então têm que ser também condizentes com a história que o tronco conta. Nós não podemos ter um tronco sinuoso e galhos retos, assim como um tronco reto também não pede galhos sinuosos. A história tem que ser verdadeira. Então, se você tem um tronco, uma base de tronco muito reta, pense em trabalhar galhos também mais lineares, mais retos, porque isso vai demonstrar que a planta cresceu sem nenhuma dificuldade, sem competição. É uma espécie mais dura, vamos dizer assim. Já esse ficus, por exemplo, que nós temos esse movimento de tronco, nós então buscamos também o movimento de galho. E isso faz com que a gente conte a mesma história dentro do nosso bonsai. Eu vou agora pegar a tesoura aqui, dar uma trabalhada, dar uma reduzida nesses galhos. Como eu disse, essas raízes aéreas aqui, elas são naturais da espécie, isso não é nenhuma mágica que a gente faz. A espécie solta essas raízes naturalmente. Então isso é um mérito da espécie, da planta, e não do bonsaísta, tá, gente? Não adianta querer fazer isso aqui com outra variedade de ficus, porque ele não vai emitir essas raízes. Então a gente tem que buscar as qualidades da espécie. Nós temos que trabalhar em harmonia com a planta. Não adianta a gente ficar brigando com a planta. Por exemplo, se a gente tem uma planta que ela
brota muito e aceita podas mais severas, vamos aproveitar essa habilidade, essa qualidade da planta. Já se nós temos uma outra planta que ela tem uma saída de galho muito ruim, brota muito pouco, vamos pensar nisso também. Porque nós não vamos nunca conseguir, por exemplo, fazer com que uma jabuticaba tenha essas raízes aqui. É muito difícil você brigar com a planta. É mais fácil você aprender sobre ela, entender como ela age e como ela reage também. Porque a cada ação que nós fazemos na planta, nós provocamos uma reação dessa planta. Então, quando a gente conhece a espécie, quando a gente entende como ela reage, aí então nós vamos agir, não por agir, mas nós vamos agir já prevendo qual vai ser a reação da planta. Como um jogador de xadrez. Ele move uma peça, mas pensando na quarta, quinta, sexta jogada lá na frente. Então, para nós conduzirmos nosso bonsai, nós também temos que fazer muitas vezes um corte, uma poda que parece totalmente fora de qualquer necessidade, mas prevendo que lá na frente isso vai ser importante. Nunca, jamais podemos pensar no agora. Essas árvores, elas vão estar sendo trabalhadas para o futuro, para que elas se mostrem na sua beleza, no seu esplendor. Porque bonsai é isso também, é você tirar o melhor da espécie, da planta. Nós vemos às vezes os mais iniciantes com peças com material bruto, em que ele vai ficar brigando com aquele material, com aquela espécie muitos anos, até ele aceitar, até ele entender que aquela espécie não queria ser aquilo que ele imaginou. Ela não obedece, ela não aceita. Acaba sendo até difícil para o bonsaísta lutar contra isso. Então é muito melhor, é muito mais prazeroso quando você trabalha a planta em harmonia com a planta, com a espécie. Eu sei, por exemplo, que esses ficus, eles brotam muito e eles se recuperam rápido também das feridas. Então eu posso trabalhar uma poda mais severa, uma poda mais radical. Eu sei também que os galhos são maleáveis. Eu posso passar arame, eu posso construir cada patamar, cada galho de uma forma bem trabalhada, bem pensada, porque a planta aceita e ela brota aonde a gente prevê. Eu diria que é uma espécie bem obediente. Já algumas outras espécies não tem como a gente fazer isso, porque você vai buscar uma reação da planta em que ela não está biologicamente preparada para isso. Então não é condizente com a espécie. O ficus, por exemplo, tem muitas vantagens. É uma espécie que nós temos que valorizar e trabalhar mesmo. Ele nos traz muitas possibilidades. Então aqui agora a gente vai fazer mais uma poda de manutenção, pessoal. Tirando aqui o excesso que a gente tem, alguns galhos que cresceram muito. Então vocês podem ver que a gente vai trazendo novamente para dentro da linha a copa. Esse é esse trabalho que nós vamos fazer, aproveitando também, tirando algumas pontas de galhos que não brotaram da última poda, aramar também, selecionar novamente galhos, buscar os melhores e fazer com que esse ficus aqui se transforme num bonsai shorin, né, tamanho pequeno, um moyogi muito bem estruturado, com baixo, parrudo, do jeito que eu sempre digo, né?
quanto mais baixo é o nosso bonsai, mais largo essa base vai se apresentar para o observador. Esse bonsai aqui, essa planta, se ela tivesse 2 metros de altura, não ia ter muita significação, não ia ser atraente, não ia ser bacana. Mas com 25 centímetros, aí nós temos alguma coisa já diferente. Então, boa noite, Dênio. Então é isso, pessoal. Eu vou agora desligar para poder trabalhar com as duas, com o celular aqui meio desajeitadinho aqui. Foi mais para mostrar para vocês o que a gente faz no dia a dia. Essa planta nós estamos melhorando ela, estamos trabalhando, ela já está com a copa definida, já está, os galhos primários, secundários já foram selecionados. Agora nós vamos conduzindo e vamos partindo já para a ramificação fina, onde talvez nem precise mais usar muito arame, é mais mesmo separar os patamares aqui e dar uma qualidade técnica melhor para a nossa planta. As cicatrizes já estão todas trabalhadas, está tudo bacaninha. Então é isso aí, galera. Valeu pela viagem comigo aí. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem sugerir também temas para os próximos dias, onde a gente faz o bonsai aqui no interior do estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso. Eu estou a 600 quilômetros de São Paulo, 600 quilômetros de Curitiba, estou a 1000 quilômetros de Belo Horizonte, estou a 1.100 quilômetros do Rio de Janeiro. Conclusão, estou longe de todo mundo, pessoal. Ou vocês é que estão longe de mim, né? Mas nós fazemos bonsai aqui também, um bonsai easy, um bonsai fácil, um bonsai simples, um bonsai caseiro. Valeu, Sérgio Corvini, tamo junto, tá? É isso aí, vamos trabalhar a plantinha aqui antes da janta, depois jantar, dormir, amanhã, dia de trabalhar de novo. Valeu, galera, um abraço, até mais.